Ok, algumas considerações, algumas instruções que a gente precisa levar em conta ao fazer esses pequenos vídeos explicando os tipos de questão. Primeiro passo, explicar tudo do começo. Então, a gente sempre começa da página inicial, tá? Na página inicial, lembra que precisamos ir para a opção banco de questões e na banco de questões escolher questões. Não estamos criando uma categoria, os professores já sabem o que é categoria. O que eles estão fazendo é adicionar questão ao banco de questão. Tá? Ele vem até aqui, seleciona uma categoria, escolhe essa questão que ele está fazendo, para que categoria ele vai ser anexado, em que categoria que ele vai guardar. Para a gente, estamos usando a formação de ferramenta, tá? E aí a gente abre uma nova questão. Ok? Nesse caso, a gente está falando sobre questões de múltipla escolha. Então, nas opções aqui, vamos à múltipla escolha e damos o adicionar essa questão. Tá? A partir daqui, a gente vê a categoria, se está na categoria correta, e vamos, principalmente para esses campos em vermelho, vamos tentar explicar o que acontece em cada um dos campos. Por exemplo, nome da pergunta. O nome da pergunta é o nome da pergunta fantasia que o professor usa para se organizar. Eu, por exemplo, como professor do terceiro colegial, colocaria alguma coisa assim. Essa é uma questão de hidro da FUVEST. Tá? Se eu quisesse colocar, é até uma questão fácil. Então, eu sei que essa é uma questão de hidrostática, da FUVEST de 2012, e ela é uma questão fácil. Tá? Para eu lembrar, quando eu preciso buscar na minha categoria uma questão de hidrostática desse jeito, ela está guardadinha aqui. Tudo bem? Texto da questão. Engraçado, guardou o texto. É mesmo. Tá? No texto da questão, basicamente, eu copiar e colar do texto da questão. Lembrando que nessa região aqui, todas as ferramentas de edição de HTML, de mudar fonte, de adicionar imagem, estão valendo, tá? Para o pessoal de exatas, para o pessoal de física, vale lembrar que agora tem como adicionar o seu editor de equação de caracteres diferenciados. Tudo bem? Marcação padrão. A gente até poderia não falar, mas como combinamos que tudo que é vermelho, que é essencial, precisa ser avisado, a gente lembra eles. Marcação padrão, na verdade, é o peso da questão. Se eu quero, já no banco de dados, indicar que ela tem um peso diferente do 1, eu venho aqui e coloco, mas não é recomendado. A gente recomenda mudar o peso da questão ao construir o questionário e não no banco. Tudo bem? A gente vai ver que durante a construção da questão temos 3 tipos de feedback. O primeiro feedback é o feedback geral. Independente do menino ter acertado ou errado, ele vai receber essa mensagem, ele vai receber esse feedback. Eu quero que ele receba algum feedback assim ou não. Aqui é o campo para fazer isso. Tá? Outro ponto importante é, e aí? É uma questão estilo vestibular também que só aceita uma resposta correta? Ou é uma questão de exercício de livro que aceita que você coloque múltiplas respostas corretas? Nesse item, uma ou múltiplas respostas é onde você escolhe essa definição. Tá? Lembrando que para apenas uma resposta ele aparece como bolinha e para múltiplas respostas aparece como quadradinho. Uma ferramenta muito legal para evitar a cola, se você está fazendo alguma coisa valendo nota, é escolher para misturar as opções. Tá? É claro que nesse caso qualquer gabarito externo fica invalidado, porque os itens vão ser diferentes para cada aluno. O que o misturar as opções faz literalmente é embaralhar as letrinhas de resposta para cada aluno. Tá? E como você quer escolher, numerar as escolhas ABC maiúsculo, minúsculo, 1, 2, 3 ou sem numeração? Aqui vamos às respostas. De novo, temos a ferramenta de edição, mas você vai colocar o texto para o primeiro item, que no meu caso seria o item A. Tá? Eu coloco o texto, ou copio e coloco, e muita atenção no detalhe que a nota vem aqui. Então, nesse ponto eu falo que, olha, este é o item correto, esse é o item que vale 100%. Se eu quiser experimentar e brincar um pouquinho, eu posso colocar itens que estão meio certos, por exemplo, a minha segunda opção está blá blá, o blé não vale 50%? Se escolher 50%, significa o quê? Que você tem múltipla escolha e tem mais que uma certa. Todas elas valem 100%, Entendi. entendeu? Entendi, beleza. Vou pegar uma... Vai lá.
Entendeu, Tola? Porque se Entendi. você tem mais de uma correta, por aí 3 e você dá 33,3 por cada uma. Se o cara só acertou uma, dá Beleza. beleza? Vivendo e aprendendo. Continuamos. Vamos colocar a terceira escolha. E assim por diante. São 5 alternativas. Colocamos 5 alternativas. Já garanti que a primeira estava correta. Vai dar 100% da nota para o menino. Tá? Cada uma das respostas pode ter um feedback individual. Tá? Não necessariamente feedback de verdadeiro ou falso, mas um feedback que justifique um pouquinho mais a opção daquela escolha que o menino fez. Se eu quiser utilizar, eu posso utilizar o feedback combinado. Esse é um feedback final por opção. Tá? Ele vem como default avisando se a sua resposta está correta, se a sua resposta está parcialmente correta, no caso de você ter setado a múltipla escolha. Ah, puxa, acertou só 2 de 3, tinham 3 corretas e você só acertou 2. Ele vai falar que a sua resposta está parcialmente correta, sua resposta está incorreta. E aqui cabe ao professor fazer o feedback, montar todo o feedback. Tá? Múltiplas tentativas deixa que o aluno brinque um pouquinho com... Puxa, errei essa primeira questão, posso tentar de novo? Permite que você tente responder cada questão mais de uma vez. Só que ele te dá uma penalidade, no caso aqui é de 33% ou de 1/3, ou você perde 1/3 da nota para cada tentativa incorreta. Tá? Além disso, se eu quiser dar um empurrãozinho no aluno, cada uma das opções eu posso escolher dar uma dica. Então, preste atenção na unidade. Tá? Essa é uma dica importante para ajudar o menino a escolher a alternativa correta. Tá? Para ficar mais fácil a vida dele ainda, eu posso escolher o quê? Limpar a resposta incorreta. Caso ele escolha uma resposta incorreta, ela já aparece marcada como incorreta. Tudo bem? Por último, são tags. A gente não usa tags. Quando a questão está criada, eu clico em salvar mudanças e ok. Questão feita. Esse é nosso vídeo. Obrigado.